Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Andrews e estou aqui novamente para ministrar uma videoaula de matemática. Eu espero que todos vocês que estão assistindo esse vídeo estejam bem, estudando muito, que a família de vocês estejam bem, que estejam acompanhando também todas as videoaulas que eu estou enviando semanalmente. Eu deixei algumas atividades para vocês fazerem no último cronograma, não é verdade? E espero que os vídeos que eu enviei tenham sido úteis para vocês. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida é só mandar mensagem pelo portal positivo que eu responderei assim que puder, tudo bem? Então, pessoal, na aula de hoje nós estaremos encerrando o conteúdo deste capítulo e também encerrando o conteúdo da provinha bimestral, porque estamos entrando na última semana de aula, né, pessoal? Então, hoje nós veremos o Teorema de Tales. Então, vamos começar, pessoal. Vamos parar de enrolar, vamos abrir o livro na página 60. Bora lá. Primeiro, que teorema é este, pessoal? É a propriedade matemática que relaciona as medidas dos segmentos de reta formados por um feixe de retas paralelas cortadas por retas transversais é conhecida como Teorema de Tales. Como assim? Eu sei que está um pouco confuso, né? Esse textinho aqui, né? Essa explicação, a definição do Teorema de Tales, mas vamos ver aqui passo a passo. Primeiro, pessoal, vamos considerar um feixe de retas paralelas. Vocês se lembram que são feixes de retas paralelas? Aqui, assunto da aula passada. Eu tenho aqui as seguintes retas, A, B e C. Elas são paralelas. Nós vimos que quando essas retas são cortadas por transversais, as retas transversais são R e S. Tudo bem? Nós temos alguns segmentos que podem ser o quê, pessoal? Proporcionais. Se lembram que esse segmento DE, AB, será proporcional ao segmento EF dividido por BC. Lembram disso, pessoal? Quando nós temos retas transversais cortadas, retas paralelas cortadas por retas transversais, nós temos segmentos proporcionais. É isso que nós veremos hoje, tudo bem, pessoal? Só que nós iremos aplicar para um outro caso, e esse caso será conhecido como Teorema de Tales. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, como que nós podemos criar ou definir o Teorema de Tales? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos tracejar duas retas paralelas à reta R. Eu tenho aqui a nossa reta R. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou tracejar retas paralelas à reta R. E olha o que acontece, quando eu fazer isso, pessoal, quando eu fizer isso, eu vou criar dois triângulos. Eu vou criar um triângulo DGE e um triângulo EHF. Tudo bem, pessoal? Então vamos analisar esses dois triângulos que foram formados ao eu cortar por duas retas paralelas a R. Aqui, pessoal, temos os dois triângulos que foram criados. O que nós sabemos? Nós vimos na última aula que esse ângulo E será igual ao ângulo F. Por quê, pessoal? Porque eles são cortados pela mesma reta, e a reta tem a mesma inclinação. Então eu posso falar que os ângulos E, que o ângulo do vértice E será igual ao ângulo do vértice F. Tudo bem? E olha aqui, pessoal, eu não cortei por duas retas paralelas para criar esses dois triângulos? Então, pessoal, esse ângulo aqui formado será igual a este outro ângulo formado. Então, o que acontece, pessoal? O que acontece quando nós temos dois triângulos que possuem dois ângulos iguais? Nós vimos na nossa aula retrasada que quando nós temos uma situação assim, onde temos dois triângulos com dois ângulos iguais, nós podemos falar pelo caso ângulo-ângulo, ou caso AA, que esses dois triângulos são semelhantes. Olha aqui, pessoal, se esses dois ângulos são iguais e esses dois ângulos são iguais, eu posso afirmar que este ângulo do vértice D será igual a este ângulo do vértice E. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Acabamos de descobrir que esses triângulos têm os mesmos ângulos correspondentes e eles são iguais. Lembra aqui que nós temos de relação. O que nós podemos afirmar quando temos esse tipo de relação, pessoal? Nós podemos afirmar que os dois triângulos são semelhantes, se os seus ângulos são iguais, e, sendo assim, nós podemos afirmar que o quê? Que os seus lados correspondentes são proporcionais. Ou seja, se eu dividir DG por EH, deverá dar o mesmo resultado de que eu dividir DE por EF.
Ou seja, pessoal, nós temos agora uma proporcionalidade que estará relacionada aos lados dos dois triângulos, que são cortados pelo mesmo feixe. Tudo bem, pessoal? Então vamos analisar agora este caso. Pelo que nós vimos na aula passada, nós podemos relacionar os lados de cada um, os segmentos criados pelas retas transversais. Se lembram disso, pessoal? Nós podemos falar, por exemplo, que DG dividido por EH, ou seja, ó, acabei de afirmar que os dois são semelhantes. DG dividido por EH é igual a DE dividido por EF. Tudo bem? E na aula passada, nós vimos que segmentos eles são proporcionais também pelo caso das retas transversais cortando retas paralelas. Da mesma forma, eu posso falar o seguinte, pessoal. Esse segmento DG, ele é cortado por uma reta paralela a R, não é verdade? Então, eu posso afirmar que esse segmento que é formado por R, o segmento AB, será igual ao segmento DG. Então, eu posso afirmar o seguinte, pessoal, que DG é igual a B, e da mesma forma eu posso falar que EH é igual a BC. Tudo bem? Porque nós temos as mesmos feixes, né, aqui neste caso, pessoal, eles são paralelos. Então, nós podemos falar que se eles cortam as mesmas retas paralelas, nós podemos falar que esses lados têm o mesmo, são iguais, né, que esses feixes, esses segmentos são iguais. E agora eu posso substituir isso aqui que nós acabamos de afirmar na nossa razão aqui de cima. Ou seja, podemos escrever a seguinte relação, pessoal. AB dividido por BC é igual a DE dividido por EF, ou seja, esse segmento AB dividido por BC é igual ao segmento DE dividido por EF. Acabamos de achar uma relação entre segmentos utilizando o Teorema de Tales. Mas aí você pensa, como que o Teorema de Tales pode ser aplicado? Olha aqui, pessoal, vamos considerar o seguinte. Nós podemos medir, por exemplo, a altura de uma pirâmide, simplesmente analisando a sombra que raios solares irão fazer sobre ela. Por exemplo, pessoal, imagine que eu tenho uma pirâmide aqui, eu quero medir a sua altura. Eu posso colocar um bastão, aqui que nós estamos vendo, um bastão próximo à pirâmide, e nós podemos ver o seguinte, que os feixes, os raios, a luz que bate na pirâmide, ela é paralela à luz que bate na ponta do bastão. Então, nós podemos fazer uma relação entre a altura do bastão e a sua sombra com a altura da pirâmide com a sua sombra. Não é verdade? Ou seja, nós temos aqui triângulos semelhantes. Triângulos semelhantes, nós podemos fazer relação entre os seus lados. Ou seja, pessoal, se você sabe a altura do bastão e o tamanho da sombra do bastão, e o tamanho da sombra da pirâmide, é possível você saber qual que será a altura da pirâmide. E é isso, pessoal. Podemos utilizar o Teorema de Tales para esse tipo de probleminha. Tudo bem? Ou seja, pessoal, o Teorema de Tales ele tem algumas aplicações. Então, vamos ver uma das aplicações dentro dos triângulos, tudo bem? Vamos analisar o seguinte caso. No triângulo ABC da figura, traçamos uma reta R paralela ao lado BC. Ou seja, vamos traçar uma reta aqui, pessoal. Tem o triângulo ABC e eu tracejei essa reta R. Essa reta R, ela corta o lado AB bem neste ponto M. E ela corta o lado AC no ponto P. Tudo bem? Então, aqui nós temos essa reta. E o que nós faremos agora, pessoal? Vamos tracejar uma outra reta, só que agora paralela a R, que passe pelo ponto A. Tudo bem? Temos aqui, pessoal, duas retas. Uma passa no meio, essa reta R, e ela passa pelo encontro dos pontos M e P, e a outra passa pelo ponto A. Tudo bem? Mas por que nós estamos fazendo isso, pessoal? Porque agora nós podemos fazer uma relação entre esses pontos que foram produzidos após essas retas transversais cortarem o triângulo. Vamos lá, vamos aplicar o Teorema de Tales, pessoal. Utilizando o Teorema de Tales, nós podemos escrever uma relação entre as medidas dos segmentos AM, MP e AP, PC. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer uma relação agora entre AP, lembra que o Teorema de Tales ele podia nos afirmar isso? Se eu dividir AM por AP, o resultado tem que dar a mesma relação de eu dividir AP por PC. E aqui está o Teorema de Tales
nos triângulos. Tudo bem, pessoal? Ou seja, toda reta paralela a um lado de um triângulo que encontra os dois lados em pontos distintos determina sobre esses dois lados segmentos cujas medidas formam uma proporção. Tudo que nós estamos vendo aqui nessa aula, nas aulas passadas, está relacionado a essa palavra, proporção. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos lá na página 39 analisar uma outra situação onde o teorema de Tales pode ser usado, né? Vamos lá, pessoal, vamos analisar uma situação onde nós temos uma reta que corta, uma bissetriz que corta um ângulo interno, tudo bem? Vamos lá. A bissetriz de um ângulo interno de um triângulo divide o lado oposto em dois segmentos, cujas medidas são proporcionais às medidas dos lados do triângulo que forma o ângulo considerado. Vamos lá, vamos analisar aqui, pessoal. Imagina que eu tenho um triângulo ABC. Bem no ângulo, no vértice A, eu vou tracejar uma bissetriz. O que é uma bissetriz, pessoal? É uma reta que divide o meu ângulo em dois ângulos iguais. Então, é uma reta que vai cortar o ângulo A exatamente no meio dele. E agora nós utilizaremos o teorema de Tales para estabelecer algumas relações. Vamos lá, pessoal. Se R é a bissetriz do ângulo interno A, no triângulo ABC da figura, nós temos o seguinte. Olha, se eu dividir AB por B por AC, igual que nós vimos no exemplo anterior, pessoal. Se eu dividir um pelo outro, pelo teorema de Tales, dá o mesmo resultado de dividir BD por BC. Aqui está a relação da bissetriz de um ângulo interno de um triângulo. Ou seja, pessoal, nós podemos aplicar isso dentro de alguns exercícios. Igual nós temos aqui. Vamos lá, pessoal. Imagine que eu tenho um triângulo aqui. Eu tenho este seguinte triângulo, beleza? Vamos lá, eu tenho um triângulo que ele tem os seguintes lados, 15, e o outro lado é igual a 18. Tudo bem? Só que aqui agora, pessoal, eu quero descobrir qual que será o valor de x que estabelece essa medida aqui entre WX e o valor de x que estabelece essa medida 11 menos x do segmento WY. Como que nós iremos fazer isso, pessoal? Olha, primeiro temos que considerar o seguinte. Vamos considerar que essa reta que se encerra em W, ela divide o meu ângulo Z em dois ângulos iguais, ou seja, ela é uma bissetriz. Se ela é uma bissetriz, nós podemos fazer aquela relaçãozinha que nós vimos. Se eu dividir 15 por 18, ou 18 por 15, tem que dar a seguinte relação. Tem que ser a mesma coisa de dividir 11 menos x por x. Tudo bem? E sendo assim, nós podemos encontrar o valor de x. Aqui, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso simplesmente multiplicar cruzado 18 vezes x, 15 vezes 11 menos x. Eu terei o seguinte, 18x é igual a 165 menos 15x. Eu posso passar o 15x para o outro lado, somando, eu terei 33x é igual a 165. Se eu passar o 33 dividindo, eu vou ter o seguinte, que x é igual a 5. Ou seja, pessoal, acabamos de descobrir o valor de x utilizando o teorema de Tales dentro dos triângulos, sabendo que a reta que corta Z é uma reta bissetriz, ou seja, divide o meu ângulo em duas partes iguais. Tudo bem, pessoal? E a aula de hoje é isso. Estamos encerrando a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham compreendido o conteúdo que vimos hoje, tenham entendido como que funciona o teorema de Tales, como que ele pode ser aplicado, né? E é isso. Qualquer coisa é só me mandar mensagem lá no Portal Positivo que eu responderei assim que puder. Tudo bem, pessoal? Até mais e tchau, tchau.